A paz do Senhor a todos, glória a Deus. Estamos aqui hoje para trazer mais uma etapa, né? A continuação do que nós já estamos estudando na nossa EBD Jovens, né? Hoje, 24 de maio de 2020. E tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quero dizer que me sinto feliz por estar aqui com saúde, pois nós estivemos passando alguns momentos difíceis. Por isso, por mais ou menos 15, 20 dias eu estive bem ausente. E a Bia também passou por alguns problemas, né? Então, domingo passado ela voltou trazendo ali a escolinha, né? E hoje eu estou aqui novamente dando continuidade à nossa EBD, amém? Hoje nós vamos estudar sobre a conquista de Ai, né? Nós vamos estudar sobre esta lição, que é a conquista de Ai, certo? Só fazendo uma retrospectiva, nós vamos lembrar que quando Moisés morre, ele passa para Josué, né? O cajado. Deus fala com Josué no capítulo 1, do 1 ao 9, e vai dizer: Josué, seja forte e corajoso, né? Não olhe nem para um lado nem para o outro, mas somente para mim, e que a minha palavra não saia da tua boca, pois se assim tu fizeres, eu serei contigo em tudo que tu fizeres. Onde tu botar a planta do teu pé, eu te darei aquela terra. Amém? E aí Josué recebe aquela missão, passa o Jordão. E ali, a primeira cidade que eles conquistam é a cidade de Jericó. Amém? E aí, agora nós vamos estudar sobre esta cidade, que é a cidade de Ai, né? Que é a batalha contra Ai, né? A conquista desta cidade, a lição 8, né? E então, nós vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem puder, abra comigo, né? Para nós estarmos acompanhando esse texto, que é um texto base para esta lição. Que vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Isso aqui Deus faz uma aliança com Salomão, com o rei Salomão, certo? E diz: Salomão, se o meu povo se humilhar perante mim, se o meu povo se arrepender, eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então, isso é uma promessa de Deus, falando com Salomão para o seu povo. Amém? E nós vamos usar esse texto base hoje para a nossa lição, porque o autor da revista, ele traz esse texto base para que nós possamos entender, esta lição, que é a batalha contra Ai. O pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Aqui na agenda de leituras diárias, que é de segunda até sábado, eu achei assim muito importante, que geralmente a gente não faz, que em 1 Timóteo 5:22, na leitura de segunda-feira, o tema vai trazer o perigo de participar dos pecados alheios, Na terça vai dizer o perigo de se fazer uma escolha errada, que está lá em Gênesis 13, 7 ao 18. Na quarta, ele vai em Salmos 32, ele vai dizer o perigo de ocultar o pecado. Na quinta, ele vai em Provérbios 28, vai dizer o perigo de confiar no seu próprio coração. Sexta-feira, Atos 5:1, ele vai dizer o perigo de achar que o pecado não traz consequências. E no sábado vai estar lá em Jó 13, que vai dizer o perigo de achar que Deus é nosso inimigo. Então, hoje nós vamos estudar sobre essa batalha contra Ai.
né? E já de cara, o autor dessa lição, ele vai nos trazer a questão do pecado, né? Porque todos nós sabemos que quando Josué vai com o povo, entra em Jericó, vence, né? Derruba aquelas muralhas que pareciam intransponíveis. E ali conquista aquela cidade. Deus dá uma ordem e diz, olha, não é para pegar nada de lá, né? Nada, amém? Só que existe um homem, uma família, que se apossa de alguns objetos daquela cidade de Jericó. Então eles o quê? Transgrediram a palavra de Deus, a ordem de Deus, né? E aí voltam para o arraial, voltam lá para onde eles estavam, né? E agora se preparam para entrar na cidade de Ai, que é a próxima cidade depois de Jericó. Só que quando o autor traz aqui para nós já essa questão do pecado, e ele vai dizendo aqui na síntese, diz assim, que o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Então ele já vem falando que a primeira tentativa já foi derrotada. O povo hebreu não tinha conhecido ainda o que era uma derrota. Ele era conhecido, o Deus de Israel era conhecido em todos os cantos, que era um Deus temível, um Deus que sempre dava a vitória para o povo hebreu. Só que agora, o que se espalha é que o povo hebreu foi derrotado em Ai. E pasmem, mandou poucos homens. Por quê? Tudo isso nós vamos destrinchar ao decorrer da aula. Mandou poucos homens, Josué, porque ele manda espias, e os espias voltam dizendo, não vamos nos preocupar, né? Não vamos nos preocupar, vai ser uma conquista fácil, né? Nós não precisamos de maneira nenhuma nos preocupar. E aí Josué, apesar de ser um homem de guerra, estrategista, acostumado em batalha, ele acredita naquilo que ele ouve e manda pouquíssimos homens lá para Ai, já confiando na vitória, né? E é isso que ao longo daqui da aula nós vamos destrinchar. Então, na leitura da semanal, que o autor separou alguns versículos, e foram esses que eu passei, ele vai falar sobre os perigos, né? Sobre o pecado, os perigos do pecado, né? E suas consequências. Que é exatamente, esse é o objetivo da lição, né? Tanto trazer essa história para nós conhecermos melhor, né? Quem foi Josué, as suas conquistas, né? Mas também nesse ponto trazer como base o pecado e suas consequências. Amém? Então, nós vamos já entrar aqui no primeiro ponto. O primeiro ponto eu separei aqui o pecado de Acã, né? O pecado de Acã e como consequência a derrota do povo hebreu sob a cidade de Ai, né? Acã, como eu falei anteriormente, ele entra ali para batalhar na cidade de Jericó e ali ele transgride uma ordem de Deus. E ali ele pega alguns objetos e traz consigo, dentro da sua bagagem. E esconde isso de todos, principalmente de Josué. Então, o que é que acontece? Quando Josué manda os espias para a cidade, ele não sabia do pecado de Acã. Ele não sabia. Ele só sabia o que Deus tinha falado para ele. Seja forte e corajoso, onde tu botar a planta do teu pé, eu te darei por herança, te darei vitória em tudo que tu fizer. Somente guarda minhas palavras, não olhe de um lado nem para o outro, né? Só que Josué não contava que um deles poderia pecar e esconder o pecado. E, consequentemente, teria que pagar por isso, né? Ele confiava que todos que estavam ali para adorar a Deus e para
conquistar junto com ele. Amém? Então, Josué 7,13 vai falar que Josué vence Jericó. Né? Nós vamos trazer aqui alguns exemplos das pessoas que confiam totalmente em Deus. E quando nós não confiamos, o que é que acontece? Em 2 Crônicas 14, do 2 ao 4, o rei Asa, né? O rei Asa fez o que era reto diante de Deus. Então, enquanto ele estava fazendo o que era reto diante de Deus, ele estava tendo vitória. Mas quando chega em 2 Crônicas 16 e 12, Asa buscou os médicos. Ele adoece e agora ele não busca a Deus pela sua cura, nem procura algum profeta, nada. Ele procura os médicos para ficar curado. Consequência, ele morre com aquela doença, né? Então, isso vem só nos dizer uma coisa. O pecado tem suas consequências. Ai, irmã, mas eu pequei e ninguém não soube, eu não contei a ninguém. Mas não se preocupe, né? Não podemos esconder debaixo da nossa bagagem aquilo que Deus está vendo. Não se preocupe que se você ainda não pagou por esse pecado, você pagará, né? Porque a Deus ninguém engana. E quando Deus fala desses exemplos, Ele está dizendo, confie em mim, até mesmo quando você pecar. Entendeu? Até mesmo quando você pecar, você tem que confiar no Senhor. Você tem que confessar para Ele e deixar. Dizer, Senhor, fui fraco, eu errei, mas eu estou te confessando, me perdoa. Eu vou deixar, eu não quero mais. E aí, Deus vai lhe perdoar. Agora, se você esconder o seu pecado, tentar enganar A, tentar enganar B, passar por cima e fazer de conta que aquilo nunca aconteceu com você, você consequentemente vai ver as consequências do seu pecado. Amém? Então, vamos aqui. Quando nós chegamos aqui, amados, deixa eu ver aqui, o perigo do pecado, né? Como nós estávamos falando. No ponto 1, você que tem sua revista aí, que a gente já passou em PDF, né? Você possa acompanhar. No primeiro ponto, no subponto do primeiro ponto, diz assim: o perigo do pecado. O triste episódio da tomada de ar nos mostra que não há nada mais perigoso que o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus, né? Aí, logo mais no segundo subponto, ele vai falar o pecado de Acã, né? O pecado de um único homem acende a ira de Deus. E as consequências sobre Acã e sua família e todo o povo logo vieram, né? Então, o que eu quero abrir um parênteses aqui é dizer o seguinte: o seu pecado, ou o pecado de Acã, que é o que nós estamos tratando aqui, ele não abalou só Acã, né? Ele veio abalar todo o povo. Então, o que é que eu entendo aqui? Eu entendo que existem pecados que não vão afligir só você. Geralmente, o pecado que você comete, ele não aflige só a você, né? No caso do pecado de Acã aqui, ele afligiu a família dele e afligiu todo o povo que foi prejudicado. Inclusive, muitos morreram quando foram ali a Ai, a atacar a Ai. Fora a derrota, ainda teve as perdas das vidas, a vergonha, né? Então, bote uma coisa na sua cabeça: o pecado que você cometer sempre vai ter consequências. E muitas das vezes essas consequências, elas vão além de você, tá? Então, vamos falar agora sobre a derrota, subponto 3, né? Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó, né? Então agora nós estamos aqui diante de um povo, diante de um líder com medo, oprimido, né? Sem alegria, com dúvidas. Por quê? Porque ele ouve de Deus que aonde ele botasse a planta dos pés seria dele. Ele ouve de Deus que tudo que ele fizesse ele seria vitorioso. Aí agora, na segunda, ele acaba de sair de uma vitória de Jericó. Aí agora ele vai para Ai, e quando ele chega em Ai, ele é derrotado, né? Ele é derrotado.
Então, o que que ele pensa? Agora você vê um povo e um líder com medo e na dúvida por conta dessa derrota. A Bíblia nos diz que Josué ele ora a Deus e diz: Senhor, por quê? Né? Por quê? Se tu me prometeu, por que que não aconteceu? O que foi que eu fiz de errado? Né? A Bíblia diz que Deus vai falar com Josué e vai dizer: por que que tu estás assim? Por que que tu estás dessa forma, né? Atemorizado dentro do teu coração? O povo pecou e ainda colocou o pecado dentro da bagagem, né? Então Josué ele vai ali tentar procurar quem foi que fez aquilo ali. Então observe que o erro de Acã não atingiu só a ele, e sim a todo Israel e ao líder que tinha a promessa de Deus. Mas por conta do pecado de outro, ele também foi atingido pela derrota, pela tristeza, pela dúvida, né? Então agora nós vamos ver os motivos dessa derrota, que nós já sabemos que a base dessa derrota, o motivo principal foi o pecado, né? Mas vamos ver aqui no subponto do capítulo 2, né, que já estamos no capítulo 2, no subponto, vai dizer assim: a reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Entendeu? Então ele diz assim, nesse momento, ele teme e ele duvida. Porque ele diz: Senhor, tu fez a gente vir da lá para cá, passar o Jordão, para fazer a gente passar um vexame desse? Tu me prometeu vitória para eu me incentivar, me levantar e acreditar? Em outras palavras, ele estava dizendo isso, né? Oh, Jesus, oh, coisa boa, né? Coisa boa é a gente estudar a palavra de Deus, porque muitas vezes nós estamos exatamente na mesma situação. E Deus, ele vem nos esclarecer, né? Então, o pecado de Acã atinge não só a ele e sua família, mas a todo o povo e o líder, Josué, né? A Bíblia diz que Deus fala com ele, como eu já disse, né? E fala para ele o pecado, o porquê que tudo aconteceu, né? Você pode estar me perguntando e dizendo assim, porque eu também fiz essa pergunta para Deus: Senhor, por que tu não revelou a Josué, né? Que Acã, ou que alguém tinha pecado? Por que tu não revelou a ele? Para ele não ir, não mandar o povo e ser envergonhado? Nós vamos já entrar nesse ponto. O porquê que Deus não falou, né? Antes, né? A Bíblia, aqui no subponto do capítulo 2, da segundo ponto, né? O subponto 2 diz assim: Acã toma do anátema, né? Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo, né? Que havia um entre eles que tinha atravessado o Mar Vermelho, o Jordão, né? Mas que contemplou a queda de Jericó, mas que infelizmente tinha pecado e transgredido em seu coração, né? No subponto 3, nós estamos correndo um pouco, irmãos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? A ira do Senhor se acende por conta do pecado de Acã, né? Se acendeu e não só Acã e sua família, mas todo o povo padeceu por isso, né? Então, nós vamos ver aqui alguns pontos do que eu acabei de falar sobre a questão de por que Deus não tinha falado antes com Josué. Observe que Deus, ele falava com Josué, assim como falava com Moisés, né? Deus, ele direcionava esses homens. Mas, quando Josué, quando Moisés, quando qualquer um de nós decide fazer algo sem a direção de Deus, ou seja, sem perguntar a Deus se é para fazer ou não, como fazer, qual a estratégia e esperar a resposta de Deus, então nós vamos começar a agir por nós mesmos, né? E eu fiz aqui alguns pontos do que eu entendi
do porquê que Deus não falou com Josué e alertou a ele do pecado, que ele não poderia ir, que ele iria perder, né? Aqui no do primeiro ponto que eu marquei, eu botei assim, ó. A percepção equivocada dos espias. Começou por aí. Josué separou os homens e mandou para Ai, assim como ele já tinha mandado para Jericó também. Quando esses homens voltam, né? Eles voltam dizendo, não, Josué, não precisa de muita coisa não para a gente vencer. Poucos homens mesmo, não vamos estressar nossos homens, cansar nossos homens. Mande alguns homens apenas, né? Então aí eu vejo um entusiasmo excessivo. Muito cuidado com os nossos entusiasmos excessivos, né? Temos que estar sempre com os pés no chão. Deus falou, eu vou primeiramente perguntar mais uma vez. Eu já tive uma vitória, mas eu vou perguntar mais uma vez se é para eu ir para essa agora. Se é realmente para eu mandar só esses poucos de homens. Então eu vejo aí um entusiasmo desses homens muito grande, chegando a dizer para Josué que ele tinha que, né, mandar poucos homens, que a vitória era certa, que ele era muito fraco e que ia dar certo. Certo? Eu vejo um entusiasmo muito grande dos homens e vejo um certo desleixo na liderança de Josué nesse ponto. Ele acredita no que esses homens dizem a ele e pronto, né? Não vai investigar com outras pessoas, avaliar e conversar com Deus, né? O segundo subponto que eu vejo aqui, de um dos erros, né, que eu observei, subestimaram os riscos, né? Esses homens foram, observaram lá, e da forma como eles acharam, eles voltaram, tanto entusiasmados excessivamente, como subestimaram os riscos dessa batalha. Não, são fracos, não, vai ser muito fácil, né? E o terceiro subponto é desconsiderar importantes variantes, né? Não fizeram uma estratégia bem feita. Em outras palavras, de tudo isso que eu falei, eles subestimaram o inimigo. Subestimaram o inimigo. Nunca subestime o inimigo. Nunca subestime alguém. Nunca. Nunca. Porque quando você subestima alguém, a tua fortaleza se torna em fraqueza. A tua sabedoria se torna em burrice, né? Nunca. Não, fulano é mais baixinho do que eu, vou ganhar fácil. Não, fulano não estudou tanto quanto eu, vai ser fácil. Não, ele não sabe pregar como eu, nem se compara, né? Não, eu louvo muito melhor, não tem nem comparação, né? Não. Entendeu? Então, ele subestimou as pessoas, subestimar os outros, achar que você sempre é maior, que você sempre é melhor, né? Fulano, cuidado, né? Porque foi isso que Josué e os soldados, os espias fizeram, subestimaram. Eles chegaram entusiasmados, eles chegaram com tudo, desconsiderando qualquer variante mais importante, e Josué acreditou e descansou.